É bem possível que você já esteja cansado de ouvir os termos renda fixa e renda variável. Talvez até isso seja novo para você, caso você tenha começado agora a entender um pouquinho sobre investimentos, a analisar investimentos, a entrar mais no assunto, no tema. Mas para quem já é um pouco mais experiente, talvez ouvir esses termos seja algo muito comum, mas talvez nem sempre tão claro. E aí surgem as dúvidas. Será que eu invisto em renda fixa? Será que eu invisto em renda variável? Será que um pouco de cada? Ou mais, o que é que caracteriza renda fixa e o que caracteriza renda variável? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se você tem interesse, fica comigo até o final e bora lá! Bom, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Ótica do Dinheiro. Meu nome é David Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa e renda variável. Mas antes disso, eu vou pedir que se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para fazer isso agora, porque se você não fizer, você corre um sério risco de perder essa chance, esquecendo depois. Então, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo já. Isso vale para você que ainda não é inscrito no canal e para quem já é inscrito no canal também, porque isso ajuda a nos manter motivados aqui produzindo conteúdo de valor para você. Bom, dito isso, eu vou começar falando um pouco sobre renda fixa. Não tem como a gente falar de renda fixa sem falar da mais popular delas, que infelizmente ainda é a poupança, e essa certamente você conhece. Você sabe que você coloca o seu dinheiro lá, diferente da conta corrente, é uma conta separada da conta corrente do banco. Então você coloca o dinheiro na poupança e a grande diferença desse dinheiro que está na poupança para o dinheiro da conta corrente é que ele vai render alguma coisinha, vai render juros para você. Então aqui a gente já tem uma primeira característica de renda fixa, ela rende juros. E outra característica que a gente pode observar também na renda fixa, a exemplo da poupança, é que via de regra você sempre vai retirar mais dinheiro do que você colocou. Mesmo que esse dinheiro a mais seja, vai lá, menos de 1,5% ao ano, como na situação atual. Mas aqui eu faço uma observação, que esse é o rendimento da poupança, que é a pior renda fixa, a pior opção que nós temos no Brasil em termos de rentabilidade. Então existem várias outras opções que pagam mais do que a poupança, que isso fique bem claro. Mas, seguindo o nosso exemplo, a renda fixa não deixa de ser um empréstimo, um aluguel das nossas reservas, ou seja, você tem lá uma sobra de dinheiro, um dinheiro que sobrou, que você poupou, e aí você vai colocar lá na poupança, que aliás eu tenho certeza que você já fez essa relação, poupar, poupança. Bom, mas então você aluga suas reservas, ou seja, você coloca o dinheiro que você poupou lá à disposição do banco, você empresta o seu dinheiro para o banco e, em consequência disso, o banco vai te pagar juros. E o que é que o banco vai fazer com esse dinheiro que você emprestou? Ele vai emprestar para outras pessoas, para empresas, enfim, ele vai fazer com que esse dinheiro renda mais juros para ele. E a diferença entre os juros que o banco paga para você e os juros que o banco cobra acaba ficando com o banco. Esse acaba sendo o lucro do banco, óbvio que não é um lucro líquido, tem várias variáveis, o banco tem vários custos, enfim, mas é essa a ideia, o banco toma emprestado, paga um percentual bem baixo de juros e cobra um percentual bem mais alto para emprestar esse valor, assumindo o risco da pessoa ou da empresa para a qual ele emprestou esse dinheiro não pagar. Por outro lado, você assume o risco do banco não te pagar. Mas é claro que aqui existem vários mecanismos que garantem também esse pagamento. A gente tem um instrumento do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que mesmo se o banco para o qual você emprestou o seu dinheiro não pagar, ou seja, ele deu um calote, ele quebrar, por exemplo, ainda existe o mecanismo do Fundo Garantidor de Crédito que garante até 250 mil por CPF, por instituição. Então você tem toda essa segurança. E aí, para você não receber o seu dinheiro, realmente precisaria ocorrer uma grande catástrofe econômica para nem o banco ter dinheiro, o banco quebrar, e nem o FGC ter o dinheiro para te pagar. Então seria um cenário apocalíptico. E bom, dados esses exemplos, a gente pode complicar um pouquinho mais a coisa aqui, falando que nem só bancos podem emitir títulos de renda fixa, como a poupança, que é o mais popular deles, ou CDBs, LCIs, LCAs e afins, mas também as empresas que não instituições financeiras. E aí a gente vai ter títulos como, por exemplo, as debêntures, que não têm a garantia do FGC por serem emitidas por instituições não financeiras. Então aqui não existe a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, porque esse, por sua vez, é alimentado justamente pelas instituições financeiras, pelos bancos. Logo, para títulos que não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, existe sim um pouco mais de risco, então eles não são tão adequados para investidores iniciantes. O ideal para investidores iniciantes é sim começar
por títulos mais seguros, mais simples, como, por exemplo, os CDBs ou LCIs e LCAs. Então note o seguinte, em resumo, para títulos de renda fixa, quando você contrata, quando você compra um título de renda fixa, você troca o seu dinheiro, suas reservas por esse título, esperando receber no momento futuro aquele valor que você investiu mais juros, você já sabe, naquele exato momento, quais são as regras do jogo, ou seja, se é um título pré-fixado que fala que vai pagar 8% ao ano, então ele vai pagar 8% ao ano rigorosamente até o vencimento. Você já sabe que é isso que você espera daquele título, ou seja, vai ser exatamente aquele valor que você investiu, acrescidos de 8% ao ano até o vencimento que você vai receber. E se ele for um título pós-fixado, você também vai saber da regra do jogo, que é, por exemplo, 120% do CDI, ou seja, por mais que o CDI vá oscilar durante o período que você tem esse título, ele vai render sempre 120% do CDI. E quando o CDI tiver, por exemplo, a 2%, ele vai render 120% de 2%. Esse vai ser o rendimento bruto desse título. E quando o CDI variar, for para 2,5%, para 3%, para 4%, baixa, sobe, enfim, não importa, ele vai estar sempre rendendo exatamente os 120% do CDI, que foi o que você contratou naquele momento. Então, embora você não saiba exatamente quanto você vai receber lá na frente, porque o CDI vai variar até lá, você sabe que você vai receber 120% do CDI. Bom, espero que tenha sido simples para você entender até aqui, porque além dos títulos privados, nós temos os títulos públicos, que você encontra lá no famoso Tesouro Direto. Esses são títulos que não contam com a cobertura do FGC, mas contam com uma garantia ainda maior, que é a garantia do próprio governo, que pode, dentre outras coisas, inclusive imprimir dinheiro para te pagar. O governo não tem interesse algum em aplicar um calote na dívida pública, porque isso traria consequências gigantes, não só internas quanto externas também. Então, em última instância, o governo emitiria mais moeda, enfim, isso poderia gerar inflação no mercado, mas o fato é que você tem essa garantia quando se trata de títulos públicos. Antes da gente partir para a renda variável, recapitulando o que eu falei sobre renda fixa aqui, a gente identifica facilmente algumas características, como a renda fixa é bastante segura, aguardando até o vencimento dos títulos você sempre vai retirar um valor maior do que aquele valor que você depositou. Na renda fixa você troca o dinheiro que você poupou por juros, e você já conhece as regras do jogo desde o início, desde o momento da contratação. É importante você saber de tudo isso porque quando a gente fala de renda variável, o cenário muda completamente. Isso porque na renda variável você tem mais risco, você não sabe quanto você vai ganhar e se você vai ganhar, e as regras do jogo se resumem em não existem regras. Bom, falando assim, você pode até ter se assustado com a renda variável, mas o fato é que quando você se expõe um pouco mais a riscos, desde que esses riscos sejam medidos e muito bem conhecidos por você, as suas chances de ganhar mais dinheiro são muito maiores. Ou seja, você pode esperar ganhos muito maiores na renda variável do que na renda fixa, mas não existem garantias desses ganhos, inclusive você não tem garantia de que você não vai perder nada na renda variável, justamente porque, como o próprio nome já diz, a renda variável varia, e ela varia para mais e para menos também. Então, para te dar um exemplo muito mais fácil do que falar de bolsa de valores em si, que é renda variável, vamos falar de imóveis. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, imóvel não é renda fixa, imóvel é renda variável. Eu vou explicar para você por quê. Suponha que você comprou um terreno em uma região em expansão da cidade aí onde você mora. E no momento em que você comprou esse terreno, existiam promessas de que essa região ia se desenvolver de uma maneira muito rápida, de que imóveis num padrão muito alto iam ser construídos ao redor desse terreno, que eventualmente iria valorizar essa área de terra que você comprou, e por conta disso você depositou ali uma expectativa, sem garantia nenhuma de que toda a promessa iria se cumprir. E você pagou por esse terreno 300 mil reais. Agora imagina dois cenários. No primeiro, você chega lá no terreno onde você comprou e se depara com uma grande invasão na frente dele, com diversas casas sendo construídas e uma comunidade formada, sem a propriedade dos terrenos de fato. Isso você vai concordar comigo que desvalorizaria bastante a região e inclusive o seu terreno. Então, provavelmente se você tentasse vender esse terreno nesse momento, ele estaria valendo talvez metade ou menos do que você pagou. Já no segundo cenário, existe a confirmação daquilo tudo que você tinha de expectativa e mais. Quando você volta lá, você se depara com um grande shopping sendo construído logo na área à frente do seu terreno. E esse fato
você vai concordar comigo que faz com que esse terreno se valorize muito mais, inclusive, do que você esperava. Ou seja, dependendo da cidade que a gente está falando, esse terreno pode tranquilamente ter saído de 300 mil reais para 600, 800, 1 milhão. Bom, dado esse exemplo, tenho certeza que você conseguiu captar o que é renda variável e é exatamente assim que acontece quando a gente fala de fundos imobiliários, de ações na bolsa de valores. Existem essas oscilações, os riscos que você corre, embora você tenha traçado um cenário, esse cenário pode se confirmar, pode ser muito melhor do que você traçou e pode ser pior também. Então você tem que estar preparado quando entra na renda variável para ambos os cenários, para todo tipo de cenário que você pode eventualmente encontrar. E aqui cabe um ponto bem interessante, uma reflexão sobre renda variável, que a gente tem um limite de perda, isso desde que você não trabalhe alavancado, ou seja, com dinheiro que não é seu, você pode no máximo perder em um ativo todo o seu capital. Mas o limite de ganho simplesmente não existe. Você pode ganhar 3, 4, 5, 6, infinitas vezes mais do que o valor que você investiu. Isso se chama convexidade e é uma característica exclusiva da renda variável, onde uma vez que você aceita correr um pouco mais de riscos, você tende a ter um prêmio muito maior por isso, em especial quando a gente analisa o longo prazo. E mesmo quando o assunto aqui é renda variável, eu sei que essa possibilidade de perder alguma coisa pode te assustar. O que é importante também que você entenda é que todo o risco que você corre na renda variável é um risco administrável, ou seja, com uma boa estratégia, com uma boa montagem de carteira, você acaba diminuindo muito os seus riscos de maneira que a sua probabilidade de ganhar seja muito maior do que a probabilidade de perder. Bom, dito isso sobre ambos os tipos de investimento, essa pergunta entre onde investir, se renda fixa ou renda variável, simplesmente não deveria existir, porque diante dessas duas opções fica nítido que cada uma delas tem a sua importância. A renda fixa para te trazer muito mais segurança e a renda variável para te possibilitar ganhos muito maiores do que o que você tem eventualmente na renda fixa. E casando ambas, a gente tem o equilíbrio perfeito que uma boa carteira de investimentos bem montada, bem estruturada deve ter. E para finalizar e te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui uma playlist de renda fixa para você se aprofundar ainda mais nos tipos de títulos de renda fixa que existem, que estão à sua disposição para que você comece a aprender sobre os investimentos e começar a investir de fato. E também aqui vou deixar uma playlist sobre ações para que você possa consultar também vários vídeos que certamente vão te ensinar muito sobre renda variável, sobre o mercado de ações, e eu tenho certeza que aproveitando e estudando bem essas duas playlists, você certamente vai se sentir ainda mais seguro para investir em ambos. Espero poder ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Fique à vontade também para compartilhar o nosso conteúdo aí nos seus grupos com seus amigos. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.